boa tarde. O Trilhas da Democracia está de volta ao estúdio Roberto Saturnino Braga, no centro do Rio de Janeiro, para um diálogo sobre quais os desafios nacionais e internacionais para uma possível inflexão à esquerda do governo Lula 3. Os nossos convidados de hoje são dois convidados fixos do Trilhas da Democracia Conjuntura. O primeiro já vem participando como convidado fixo, o economista Adhemar Mineiro. Seja muito bem-vindo, Adhemar, mais uma vez. É um prazer Oi, Alma. recebê-lo no Trilhas. E o nosso novo convidado fixo do Trilhas da Democracia Conjuntura, o historiador Valério Arcari. Seja muito bem-vindo, Valério. É um prazer recebê-lo aqui no Trilhas. O prazer é todo meu, Adhemar, Marco, Normando, e aqui no nosso suporte, Camarada Bernardo. Bernardo. Como sempre, ao meu lado direito, na condução do programa, agora não de maneira virtual, mas de maneira presencial, o advogado, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Obrigado pela presença, Ademar, Valério. Acredito que a gente vai fazer um bom programa. Valério, muito se falou nos últimos quase 3 anos de governo, de correlação de forças desfavoráveis ao governo para implementar um programa de reformas mais ousado, não é? Eu queria iniciar esse programa de hoje te escutando, Valério, e depois escutando o Adhemar, sobre se continua válido esse raciocínio, se esse raciocínio não chegou a um determinado momento em que acabou se tornando numa justificativa para um fraquíssimo reformismo da parte do governo, e se existe no horizonte, né, nuvens mais favoráveis, ou melhor, um sol mais claro que venha a possibilitar mudanças na direção de um programa que seja efetivamente reformista, faltando aí um ano e meio para o fim do governo Lula 3. Por favor, Valério. Bom, você sabe, Marco, Normando, Adhemar, vocês sabem que nós temos que ser muito cuidadosos com as palavras. As palavras, elas devem fazer sentido. Quando nós dizemos o governo Lula faz ou não um giro à esquerda, esquerda e direita são termos relativos. E há uma armadilha mental, mas é uma armadilha intelectual, que é o que eu gosto, quando eu estou mais bem-humorado, de chamar o aristotelismo infantil da esquerda brasileira, que é imaginar que tudo é igual ao que sempre foi e, portanto, é uma paixão quase cega pelo princípio da identidade. Lula é um moderado. O governo Lula é um governo de coalizão com frações importantes da classe dominante. Isso estabelece um contexto no qual o governo tem sido fundamentalmente, tem ficado muito aquém do que eram as expectativas que, inclusive, foram uma aposta para a derrota do bolsonarismo em 2022. Mas o governo teve, em junho, uma derrota sem precedentes. A rigor, alguns sinalizaram que, desde o fim da ditadura, nenhum governo tinha tido uma derrota política na Câmara dos Deputados da escala do que foram os mais de 380 votos que o Arthur Lira conseguiu compactar para impedir a aprovação da elevação do imposto sobre Hugo Mota. Eu falei do Lira, né? Lira. São velhos ódios, velhos ódios difíceis de Hugo Mota. Ele conseguiu uma votação duríssima. Então, ali o governo estava numa situação limite, ele estava literalmente encurralado. Foi uma articulação em que o centrão e o bolsonarismo, ou seja, a representação da classe dominante, tomou conta
da Câmara dos Deputados e anunciou para a nação: nós somos o Congresso, nós somos o órgão da classe dominante. E estas são as nossas regras. E a partir de agora, Lula tem que saber que vai ter que se ajoelhar na negociação, senão nós não deixamos ele mais governar até as próximas eleições. Então foi uma sinalização duríssima. Diante naquele momento, em junho, se abriu um debate digamos, de tática política dentro do governo e prevaleceu, depois de muitas hesitações, a decisão de ir para uma contraofensiva. Nós vimos 3 movimentos nessa direção. O primeiro foi um movimento pessoal do próprio Lula, né? O Lula, no 2 de julho passado, na marcha do Dia da Independência da Bahia, levantando um cartaz dizendo taxação dos super ricos, teve um impacto muito grande. O segundo movimento foi um movimento da própria direção do PT. O PT foi para uma ofensiva nas redes sociais. Nós nunca tínhamos visto isto antes. Eu tinha defendido que fosse feito, mas nós nunca tínhamos visto. E depois o próprio governo, utilizando a Secretaria de Comunicação, fez um movimento nas redes sociais. E o que aconteceu foi que, pela primeira vez desde a eleição do Lula, se inverteu a relação de forças dentro das redes sociais. E o governo, especificamente, mas a grosso modo a esquerda, assumiu a liderança em todas as métricas, Marco. E isto teve um impacto na consciência política, ou seja, na sequência, as primeiras pesquisas que fizeram a aferição da aprovação e desaprovação do governo já indicaram uma oscilação favorável para o governo, ou seja, a hipótese, e não era mais do que uma hipótese, Ademar, não era mais do que uma hipótese, daqueles que defendíamos, o governo tem que fazer uma inflexão à esquerda, o governo tem que estabelecer um conjunto de propostas que permitam, se não incendiar a imaginação da esquerda brasileira, pelo menos levantar a moral da esquerda brasileira, despertar algum tipo de expectativa e de esperança. Mas era uma hipótese, nós não sabíamos. Então, o terceiro elemento é que aconteceu algo espetacular, é que, de fato, houve uma inflexão. E nós começamos a ter dados que eram categóricos. E a expressão mais elevada foi na quinta-feira do dia 10 de julho passado, quando à escala nacional ocorreram manifestações, mas em São Paulo nós fizemos a maior manifestação do ano, uma das maiores desde a eleição do Lula, superando, inclusive, a última manifestação do Bolsonaro, que tinha, ou seja, reconquistamos a Paulista, o que tem um elemento de subjetividade e de moral. Éramos mais de 15 mil, entre 15 mil e 20 mil ativistas, num nível de máximo tensionamento. Então, primeira observação, o governo fez uma inflexão à esquerda. Evidentemente, quando isto posto, nós estamos a partir de uma premissa que é que nós temos que nos desembaraçar do excesso de aristotelismo, do princípio da identidade. Lula é moderado e, portanto, nunca faz nenhum movimento. Não é verdade. O Lula já se reinventou muitas vezes na história. Ele já fez inflexões à direita e inflexões à esquerda ao longo deste longo processo que vem desde o final dos anos 70. O Lula, que estava na direção do sindicato durante 10 anos fazendo gestão da administração do sindicato, não é o mesmo Lula que estava à frente das assembleias de 78 e 79, dirigindo as greves de massas mais poderosas contra a ditadura depois de 64. Ele tinha uma história, não era uma história de 6 meses antes das greves de 77 e 78, era uma história que vinha de 67. Ele se reinventa nas greves. Depois, o Lula, que nos anos 80 assume o compromisso de construir o PT, é uma liderança sindical que vai além dos limites do corporativismo e
assume numa luta política, ou disputa com Fernando Henrique, construir um partido independente da classe dominante, sem patrões. Era o tema, isto vai ser o partido dos operários, com o fato macaco. Não, era um partido de classes, foi uma luta política, foi uma disputa com o PCB, que defendia ficar no MDB e aceitar a liderança das frações liberais burguesas para não provocar a ditadura, não provocar um golpe dentro do golpe. Cuidado, lembra de 77, o Silvio Frota, cuidado. O Lula funda o PT. Depois ele, contra a esmagadora maioria da liderança sindical do país, ele funda a CUT. A CUT foi fundada num movimento de choque, de ruptura nas conclates com o Joaquinzão e com os partidos comunistas, que ficaram ao lado do Joaquinzão. É uma inflexão. O Lula que chega ao segundo turno de 89, que derrota Brizola, portanto, é um Lula que estava muito à esquerda do que ele tinha sido 15 anos atrás. Mas depois, nos anos 90, ele passa a ser o líder da oposição dentro das regras do regime democrático eleitoral, do presidencialismo. Depois ele é o presidente durante 2 mandatos, tem o seu momento administrativo presidencial, é uma inflexão nos limites do regime. Ele se transforma. Teve um momento Marte, ele foi preso. Então, quando nós falamos do PT no Brasil, muitos fazem uma assimilação muito rápida com o peronismo. O peronismo é diferente. O peronismo é um movimento político, não é propriamente um partido político. E tem muitas alas diferenciadas. O PT é um partido político. O governo Lula pode fazer uma inflexão antes das eleições do próximo ano? Pode, mas isso depende de muitos fatores. Um deles é que ele reage, ele é reativo aos posicionamentos da própria classe dominante. O governo Lula não está sob a pressão, Marco, Adhemar, Normando, de um forte assento. Não há uma onda de baixo para cima. A mobilização do passado, dia 10 de julho, foi positiva, em alguma medida com alguma expressão nacional. Mas não há uma onda, não há uma avalanche como foi no final dos anos 70. Ou como foi na luta contra o bolsonarismo, com limitações, mas tínhamos a pandemia, mas houve um movimento que se expressou no processo da disputa eleitoral de 22. Mas há a reação burguesa. Eu creio que nós todos ficamos surpresos com o Fernando Haddad, que é uma das posições mais moderadas dentro do ministério do Lula, polemizando fortemente com frações da classe dominante, dizendo que nesse país não pode ser que os super ricos não paguem imposto. Então, e agora nós temos, neste mês de julho, o impacto de uma agressão frontal de Trump. Então, nesse terreno também, Marco, Normando, o governo Lula é reativo. A nação foi atacada, não é só o governo Lula. O Trump ele faz uma chantagem contra a nação, contra o Brasil. E isso está produzindo, nós estamos vendo nas últimas semanas, depois de que foi anunciado este super pacote que fez o Brasil ter as taxas, né, as alíquotas nas tarifas mais elevadas no mercado mundial. O Brasil é o país para o qual os Estados Unidos diz: vocês vão ter as tarifas mais altas do mundo se não soltarem o Bolsonaro. Se mantiverem um processo de investigação, julgamento, condenação e eventual prisão de Bolsonaro, vão ter as tarifas mais altas do mundo. Isto deixa o governo Lula diante de uma posição na qual ele tem que enfrentar o Trump. E, portanto, tem que se apoiar de alguma maneira numa força social interna que sinalize que o Brasil não aceita ser recolonizado, que no fundo é o que o Trump está dizendo. Vocês estão brincando com ambiguidades
nos BRICS, você foi para a Rússia nos 80 anos do aniversário da derrota do nazismo, você protestou das atas, mas não denuncia o Maduro, você acusa Israel de estar fazendo genocídio na faixa de Gaza, né? Mas estas ambiguidades não são toleráveis e, portanto, não esperem que nós vamos retroceder. Diante disso, o governo Lula pode reagir? Ele pode reagir. Está em disputa? Está em disputa. O ministério está dividido? Está. Termino. Lembrem-se o que aconteceu no dia seguinte da carta do Trump. O ministério teve que fazer uma reunião de emergência durante 3 horas, havia 2 posições. Dentro do ministério surgiu a proposta, que pareceu muito justa naquele momento, que era o Lula se dirigir à nação. Não transferir para os profissionais da diplomacia a negociação dos acordos somente, fazê-lo, evidentemente, mas, enquanto chefe de Estado, liderança, dizer para a nação: eu não estou aqui só para gerir negócios, eu estou aqui para que a nação tenha capacidade de se unir e se defender e saiba quem são seus amigos, seus inimigos e o que está em jogo para os destinos do Brasil. E um setor do ministério disse: sim, Lula deve ir. Não foi o que vingou, mas o tempo não para. E nós estamos agora às vésperas do 1º de agosto. O mais provável é que o Trump mantenha a punição sobre o Brasil. Portanto, o desafio continua colocado. Marco. Ademar, a pergunta é a mesma e eu queria que você acrescentasse, você vem acompanhando há bastante tempo a dinâmica dos BRICS, a cúpula do Rio, realizada há pouco tempo. E então, para além da pergunta, esse elemento a mais que Valério tocou, que é o papel dos BRICS nessa possibilidade de uma inflexão à esquerda. Então vamos lá. Eu vou começar com uma concordância grande que eu tenho com o Valério aqui, e que eu acho que a figura do Lula é uma figura muito pragmática, né? É um político, e essa talvez a maior habilidade dele. É um dirigente sindical do velho estilo, né? Bem pragmático, sentar na mesa de negociação. Mas para sentar na mesa de negociação, às vezes precisa mobilizar, porque senão você vai sentar para não fazer nada, tá? Então eu acho que o Lula tem essa característica. E a gente já tinha feito discussões há mais tempo, né, que era necessário uma inflexão, né, porque o Lula estava indo para as cordas, né, estava indo para as cordas de alguma maneira. E ele teve essa experiência antes. Se as pessoas lembrarem do primeiro mandato dele, na verdade, na altura de 2005, pressionado pela história do mensalão, etc., ele deu uma guinada, ou seja, ele saiu daquele Lula que entrou, inclusive, radicalizando o ajuste fiscal naquela altura, né? Entrou fazendo... Carta aos brasileiros, Palocci. Vinha da pré-eleição a carta aos brasileiros, tinha o Palocci, aumentou a questão do superávit primário, né? A cor. Mas pressionado ali em 2005, o que ele fez? Correu para as ruas. Não foi isso? Ele começou a viajar pelo país, ele estava imprensado pelo Congresso, no mensalão, né? Gente, inclusive, falando possibilidade de impeachment, seus ministros mais próximos sendo pegos em situações que teve que afastar alguns. Então ele deu uma guinada naquela altura, quem lembrar. E essa guinada começou uma mobilização, mas também começou uma mudança na política econômica. Foi aí que você começou, o PAC começou a fazer investimento público e começou a retomar vigorosamente o crescimento de alguma maneira. Os 2 primeiros anos do governo Lula foram anos em que a economia meio que patinou. Evidente, você teve algum crescimento com a política de bolsas, etc., né? A política de colocar dinheiro na mão dos mais pobres, isso dá um efeito imediato do ponto de vista da economia. Mas se você pegar, a economia vinha patinando. A partir de que você agrega esse componente, digamos, a questão das bolsas, a questão especialmente da política de aumento do salário mínimo, que é, inclusive, nesse segundo momento, ela é institucionalizada. Antes ela era uma política que o governo tentou negociar, não conseguiu muito bem fazer uma negociação sobre isso, então ele começou a dar o reajuste de alguma maneira. Mas aí essa política se oficializa, com aquela história de você recompor pela inflação e pela taxa de crescimento de 2 anos antes, né? E aí você oficializa essa política e passa a ter um crescimento do salário mínimo. Isso daí, com a questão
dos programas de complementação de renda e com a questão das obras públicas que você começa a andar, gera crescimento, né? Gera aquele crescimento que você começou a ver a partir daí, e isso daí muda também a relação do Lula com o empresariado, de alguma maneira, porque uma parte do empresariado, construção civil, por exemplo, passa a ser beneficiário desse tipo de programa, então começa a andar mais próximo do governo. Uma parte do empresariado exportador, por quê? Porque ali você começa a ter o efeito da China, né? Isso era, digamos, já entrando na segunda metade dos anos da primeira década desse século, então o efeito do comércio com a China. Então, uma parte do empresariado que estava no pescoço do governo, porque não tinha fechado a ALCA, o acordo da ALCA, né, na área de comércio das Américas, porque estava patinando em relação à questão do acordo com a União Europeia, quando vem o mercado chinês, os caras vão ganhar dinheiro, param de ficar fazendo pressão política, né? E aí você começa um crescimento. Mas o Lula, eu acho, para usar uma figura que é uma figura do Maquiavel, né, ele tem, na verdade, nesse caso, e agora também a gente vai ver isso, uma virtude, né, da figura do governante, né, ele tem uma que foi fazer, de alguma forma, a inflexão, mas tem também o elemento do acaso, né, o elemento Da fortuna. da fortuna, né, que chama o acaso, né, na tradução mais literal, seria O aleatório. azar no sentido francês da palavra, né, o acaso. Le hasard. É. O aleatório, o acidental. Isso, o acidental, exatamente, que é, naquela altura, a crise de 2007 e 2008. Né? Essa crise, como você joga uma parte do empresariado numa situação de dificuldades, e, para sorte do Lula naquela situação, não sorte exatamente, mas enfim, como era uma crise de natureza financeira, grandes empresas entram nessa. A gente lembra na época Sadia Perdigão, que acabam virando uma só e com intermediação de fundos públicos, né? Os fundos de pensão, Aracruz Celulose, né? Mas tinha os bancos também, porque estavam intermediando operações de derivativos. Esse é o epicentro da crise, eles entram em dificuldades e aí tem que negociar com o governo de alguma forma. Então, digamos, naquele momento, esse foi o lado do acaso, né, que beneficiou o governante que já tinha tido alguma habilidade para. E isso dá, digamos, o Lula do segundo mandato, que aí é aquele sucesso que termina com 80% de popularidade, enfim, é aquela coisa que a gente já conhece. Agora, de novo, o Lula estava indo para as cordas. Né? Essa foi a sua descrição, né, Valéria? Ele estava indo para as cordas, uma situação difícil, com o Congresso, com os setores da burguesia, etc. E quando ele estava exatamente entrando nisso, não sei se pelo acúmulo da experiência, mas entra o Lula pragmático. E o Lula pragmático opa, não dá. Né? Não, se eu ficar ali, tem eleição no ano que vem. Né? Independente do que ele tenha pensado, eu acho que a cabeça do um animal político, né? A eleição é um indicador importante, né, desse ponto de vista. E eu acho que ele viu, vou entrar numa situação que não vou ter o que fazer, a derrota certa no ano que vem. Eu amarrado por políticas de ajuste, não sei o quê, sem poder fazer políticas públicas. Né? Então, 7 meses de queda da popularidade, derrota nas eleições municipais. e isso numa situação, quer dizer, do ponto de vista da economia, se você olhar a economia, quer dizer, como você sempre olha, está indo tudo razoável, não é? Quer dizer, da virada do ano para o meio do ano, o dólar caiu agora, frente a toda essa especulação com o tarifaço do Trump, não voltou a subir de forma aguda, né? Subiu um pouquinho. Não, mas variações Isso, se estabilizou. pequenas. Né? O emprego segue crescendo. Né? O crescimento econômico vai ficar nesses 3%, mas isso daí é uma patinação. Você tem uma capacidade. Mas para você crescer mais, você tem que fazer investimento público. Eu acho que aí o governo começou a tentar sair desse corner que tinham colocado ele. E aí começou o discurso do pobre contra rico. Ele, né, se achou de novo esse discurso. Justiça Tributária, né? Como é que você conduz essa discussão? Né? Que, na verdade, é o discurso com o qual ele ganhou a eleição. Né? Sempre que você volta para o discurso do rico contra o pobre, transformando isso em política concreta, não pode ser um discurso só. E nesse caso, ele foi, e eu acho que você citou o Haddad. Nisso, o Haddad acumulou experiência, porque no G20
esse foi o discurso do Brasil o tempo todo. A taxação dos super ricos. Né? O Haddad fez esse discurso várias vezes, né? E adquiriu experiência disso. E o Lula estava caminhando nesse sentido. Quando aí, digamos, entra a fortuna de novo, entra o acaso, né? E vem o Trump e, tal qual o Beck do Paris Saint-Germain no domingo, quando Na final. entregou, na final da Copa, Copa Copa Mundial, Mundial Campeonato de Mundial. Clubes, o Trump entregou a bola. Né? Ele jogou a bola para trás na direção do gol. Né? E o Lula pegou essa bola e fez o discurso aí sim, da soberania, né? Da unidade nacional, de colocar o rótulo de traidor no Bolsonaro. Né? Ele fez tudo isso numa tacada só. Num momento em que os setores do empresariado exportador, e não só esse setor, mas especialmente o setor do empresariado exportador, se unificou, de alguma forma, em torno do governo. São confiáveis? Provavelmente não. Né? Mas, do ponto de vista do discurso, eles foram capturados pelo discurso do nacionalismo, da soberania, né? Até porque tem interesses muito concretos. Então, mesmo para fazer uma negociação pragmática, você tem que ter força. Se você sentar para fazer uma negociação diplomática sem ter força atrás de você, você não vai a lugar nenhum. Porque não é uma questão de convencer o adversário. Né? É uma questão de você ter uma correlação de forças que te permita caminhar em algum sentido na negociação. E isso vem, aí para entrar no último ponto que você colocou, vem logo depois da reunião do BRICS, onde, de novo, o governo americano rolou a bola, porque ele vinha batendo no BRICS, de qualquer maneira. Eu nem sei se o BRICS representa ele é uma possibilidade de alteração da institucionalidade que existe hoje, especialmente do ponto de vista do modelão que foi criado lá depois da Segunda Guerra Mundial, das instituições de Bretton Woods, tudo isso. Ele é uma possibilidade, mas eu nem sei se ele quer acelerar tanto nesse sentido. A gente tem que lembrar, as reservas da China em dólares são monumentais, né? São na casa de trilhões de dólares. Qualquer processo muito agudo contra o dólar, na verdade, A China veio reduzindo, né? Atualmente são 750 bilhões. Eles chegaram a ter 3,2 e vieram vendendo nos últimos 4, 5 anos, ainda mantêm 750, mas já não são mais o país que está em primeiro lugar em títulos do Tesouro norte-americano. Atualmente é o Japão que está em primeiro lugar. Agora, a ironia é que o Brasil... Ai, Brasil! O Brasil, adivinha qual é a composição das nossas reservas cambiais? A primeira aplicação é títulos do Tesouro Americano. Tesouro norte-americano. Mas, enfim, o BRICS, ele representa a possibilidade de você ter uma transformação, mas ele próprio é muito lento nesse processo. Né? E apesar do BRICS ter crescido no cenário internacional, crescido inclusive no número de países que participam, esse crescimento vem trazendo heterogeneidade. A gente viu, por exemplo, com a entrada da Arábia Saudita, né? Que até durante um tempo participa, não participa, mas na última reunião acabou participando um pouco mais. E a Arábia Saudita participando quer dizer algumas coisas. Primeiro, o ataque aos Estados Unidos fica muito atenuado, né? As questões ambientais ficam muito atenuadas, porque é um grande produtor de petróleo, assim como é a Rússia, assim como são os Emirados Árabes, assim como é o Irã, e assim como é o próprio Brasil. Né? Então você tem aí, mas com a Arábia Saudita isso é ainda mais arrefecido, porque eles não têm muito a quem prestar contas, né? O governo saudita. E, com tudo isso em consideração, o que o Brasil fez? O Brasil colocou uma agenda muito branda nos BRICS. O BRICS esse ano, inclusive, talvez isso seja uma coisa que tenha desestimulado um pouco a participação dos chineses. Em termos gerais, foi uma agenda muito branda. Os 6 pontos colocados como prioridade do governo brasileiro são todos meio ensaboados em relação ao que poderia ser. O problema é que o governo Trump é tão duro que, mesmo você colocando uma pauta ensaboada, por exemplo, a gente podia pensar, está lá nas prioridades brasileiras: saúde,
e meio ambiente. Hum. Né? Você poderia pensar, bom, ninguém vai criticar. Bom, o governo do Trump saiu da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e saiu do Tratado, Acordo de Paris. Tratado de Paris. Isso. Então, mesmo esses temas que poderiam ser muito brandos, né, não eram com o governo dos Estados Unidos. E afora falar de alguma reforma do sistema financeiro internacional, qualquer coisa que cheire a mudança para os Estados Unidos é duro. Então, já o discurso necessariamente é um discurso duro. A resposta, e eu vou terminar nesse ponto, a resposta do governo Trump, através da carta, é mais complicado ainda. E isso eu acho que motivou muito essa fortuna, né? Porque o que ele faz? Primeiro, ele abre a carta com 2 parágrafos sobre a questão Bolsonaro. Né? Então, um processo que era uma discussão sobre tarifas no cenário internacional, que ele está fazendo com todo mundo, já tem mais de 20 países que já estão recebendo essas Sanções. demandas e sanções e ameaças, etc. Né? Se inicia com Ele- questão de política Ele interna. coloca uma questão de política interna que para um governo democrático é insolúvel. Né? Como é que isso significa você desconhecer a separação de poderes? É como se o executivo pudesse enquadrar o judiciário e dizer, olha, se o governo tivesse essa condição, o Putin tinha vindo aqui, né? Porque não teria risco para o Putin Exato. qualquer ameaça. E, além disso, ele coloca uma inverdade, né? Porque ele fala sobre o déficit dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E desde 2008, quem tem déficit com os Estados Unidos é o Brasil. O Brasil tem déficit nas relações comerciais com os Estados Unidos. Isso foi estabelecido lá atrás, foi inclusive negociado para ser assim. Na crise financeira de 2007, 2008, o Brasil aceitou ter déficit com os Estados Unidos. Até ali ele tinha superávit. Passou a ter déficit, tem déficit até hoje. Então, eu não sei se é aquela coisa, não interessa o que está se falando, né? O Trump. Os desenganos. A história lá do lobo e do cordeiro, né? Não importa se você está bebendo o rio acima ou o rio abaixo, eu vou acabar te comendo de qualquer maneira. Então não importa o que eu escrever aqui. Para além da questão das big techs. Isso. Né? Essa questão ou se foi simplesmente uma barbeiragem, um corta e cola errado lá de quem fez a carta, mas de fato o Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. O Brasil tem déficit, ao contrário de quase todos os países do mundo. E isso aí tirou qualquer senso técnico razoável da carta. Eu acho que isso são fatores que isso, por exemplo, deve ter enraivecido o empresariado brasileiro. Porque mesmo quem diz, não, temos que ir para uma discussão técnica e diplomática. Pô, mas o cara está dizendo uma coisa que não é verdade. Como é que vai fazer uma discussão técnica com um cara que abre uma carta importante de 2 países que são parceiros importantes, que tem a relação diplomática de 200 anos, e você vai chegar e abrir com uma mentira? Né? Aí complica mesmo quem quer. Então eu acho que o Lula, nesse sentido, ele teve mais uma vez essa virtude aí da sorte, né? Vamos dizer assim, da sorte, né? Do cenário favorecer ele sem que ele tivesse se mexido para isso. Uma coisa ele se mexeu, essa coisa interna, ele tentou se mexer para levar essa discussão de ricos contra pobres, estava indo num caminho correto, mas com dificuldade. Aí veio essa questão internacional que ele não controlou, ele seguramente não pediu que o Trump mandasse a carta e favoreceu ele também. Né? Então eu acho que é essa situação que a gente tem hoje. Normando? Então, claro, tem um perfil psicológico narcisista, extremamente narcisista do Trump, que é comum a vários ditadores, não necessariamente a todo ditador, a todo chefe de Estado autoritário, mas que é bastante comum, né? E que me parece que tiveram pequenos eventos que podem ter contribuído, né? Sobretudo na cúpula do BRICS. Apesar da postura bastante branda, né, como a Demar mencionou, do Brasil no BRICS, o Lula fez um discurso formalmente anti-imperialista. Né? Quando ele, no discurso de encerramento, diz que o mundo não precisa de um novo imperador, né? Que precisa de chefes de Estado parceiro, de nações parceiras. Embutido ali uma coisa de talvez muito pouco significado prático, mas que deu corpo a algo que vinha sendo discutido há meses, né? E os boatos vinham há meses. Foi uma iniciativa já pensada antes do golpe de 2016,
esse assunto foi para a gaveta e a mesa estava se especulando a respeito e foi firmado um protocolo com a China para estudos, né, técnico-econômicos da grande ferrovia transoceânica, ligando aquele lugar onde os baianos dizem que começou tudo, né, até o porto de Xangai, né, no Peru, porto que já levou à futura construção de uma base naval norte-americana nas Galápagos, né. Isso também sai do anúncio, né, daquele momento. E não curiosamente, né, talvez possa existir não a intervenção dos Bolsonaro, que os Bolsonaro são, para Trump, são absolutamente descartáveis. Acho que se fosse pensar em negociação, e o Trump negocia sempre com ameaças, os Bolsonaro são o bode na mesa, né, para ser descartado na sequência, apesar da identidade que a própria imprensa americana, né, levanta, que é um presidente que tentou um golpe de Estado e que passou impune, querendo que o mesmo aconteça com outro presidente que tentou um golpe de Estado muito semelhante. Mas o que me parece, sobretudo, é que é uma situação binária, né, aquilo que vocês dois comentaram, tanto quanto na relação com o Centrão. Quando a direita se é a senhora do parlamento e manda o recado, né, na verdade, a gente teve um crescendo de 3 votações, e uma foi a urgência para o projeto de lei da anistia aos golpistas e que beneficiaria Bolsonaro também. Outro foi a urgência do próprio decreto legislativo que anularia, e depois a votação na materialidade desse decreto legislativo. Foi um crescendo de derrotas muito grandes no parlamento. A primeira já atingiu o quórum qualificado tanto do impeachment quanto de uma emenda constitucional, Claro. evidentemente. E depois extrapolaram. Me parece que também é uma situação binária, ou seja, não tem com quem negociar, até porque a direita está muito pulverizada em interesses individuais no parlamento, é hegemônica, mas não tem um líder de bancada com quem se conversa, né? Quando a gente fala bancada do boi, da bala e da Bíblia, na verdade, bancada é um grande elogio, porque são conglomerados, né, não liderados uniformemente, como era no passado, por exemplo, em que a bancada evangélica sob Fernando Henrique firmava posições e negociava posições em nome da bancada. O que eu quero levantar para vocês eventualmente comentarem com isso? O Lula foi forçado a 2 situações que apontam para a luta de classes se fazer presentes na agenda, com nós contra eles, pobres contra ricos, né, 99% contra 1%, né, e que me pareceu bastante acertado também, como vocês elogiaram, e o outro que pode ser lido como uma luta anti-imperialista. Estou errado nessa leitura? Não, eu acho que você tá lúcido. Veja, tudo depende de uma combinação de muitos fatores, Normando. Há uma parte da esquerda brasileira que talvez tenha dificuldades, sabe, Marco, de compreender o contexto internacional no qual nós estamos. E portanto, tem dificuldade de atribuir sentido, de calibrar, de compreender quais são os desafios que se colocam no contexto imposto por relações de força que não dependem da nossa vontade. Eu estou entre aqueles que acham que há uma forte tendência ainda a subestimar o que é a extrema-direita no Brasil, e há uma forte tendência a subestimar qual é a real força do imperialismo norte-americano. Eu não estou entre aqueles que... Eu reconheço que há uma tendência histórica, há uma decadência do imperialismo norte-americano, mas é uma tendência histórica, é um movimento lento. É um processo ainda no seu início. E, a rigor, a China, que é, evidentemente, o inimigo que a classe norte-americana reconheceu como uma ameaça à sua supremacia no sistema internacional de Estados,
ela quer ganhar tempo. Não é verdade que a China já tem um lugar no mercado mundial, estritamente do ponto de vista econômico, nivelado com os Estados Unidos. Eu sei que há o argumento que, se nós considerarmos o PPC, a paridade de poder de compra, o PIB da China já estaria muito mais próximo da dimensão do governo norte-americano. Não, ainda no estrito terreno da materialidade da vida econômica e social, o centro financeiro do mundo e o poder econômico, inclusive do complexo militar e industrial norte-americano, é grande. E, em segundo lugar, é também uma ilusão de ótica imaginar que a relação de forças, aquilo que nós podemos chamar na estrutura, na linguagem marxista, na estrutura da vida social, as posições respectivas das classes, tenha passado por uma mudança de qualidade de 22 para 25. Infelizmente não aconteceu. Deveria ter acontecido, oxalá tivesse acontecido. Era um grande desafio para o governo Lula ter contribuído para que se invertesse essa relação social de forças, mas, a rigor, capacidade da classe dominante, mesmo quando tem tensões, fraturas, brechas nos seus interiores, de se reagrupar, de se reposicionar, é muito mais acelerado. Na classe trabalhadora, as tensões, as dissidências, as desconfianças. Nós temos hoje um problema real, que é que, entre os muito pobres e os, vamos chamar, os trabalhadores da renda média, aqueles que ganham acima de 2 salários mínimos, que grosso modo nós podemos chamar de, não quero ser injusto, como os remediados. Não há pontes. Não há pontes nos remediados. Não é que porque o bolsonarismo se implantou entre os deserdados da terra, os semiletrados. Não é verdade. É nos remediados que a extrema-direita conquistou posições. São aqueles trabalhadores que já estão com 3, 4, 5 salários mínimos e não querem que os filhos tenham o mesmo destino educacional que eles tiveram, tiram o filho da escola pública, que não oferece ensino de qualidade, põem na escola particular, depois não conseguem sustentar a mensalidade. E tem um familiar que já é idoso e dependente, tem que pagar o plano de saúde, mas já não consegue pagar a mensalidade do plano de saúde porque elas dispararam para o céu e são insustentáveis. E é nestas camadas dos remediados em que a extrema-direita se implantou. Ressentimento, ódio. E com ressentimentos em relação aos mais pobres. Portanto, a frente única, a unidade, sem a qual é impossível mudar o Brasil. Sem a força social dos remediados com os mais pobres, sem a unidade da classe trabalhadora, para usar uma velha terminologia socialista, qualquer projeto de transformação social. E uma transformação social depende de mobilização social, de força social de choque. Ou seja, tem aqueles que se iludem imaginando. O Lula vence e inicia um processo de transformações revolucionárias a partir... O Lula vence com o apoio de uma frente ampla que incluía frações burguesas e estava implícito nesse processo que eles iam ser parte do governo. Vocês acham que o Alckmin fica no ministério, a Tebet fica no ministério que inicia a reforma agrária no Brasil, neste país em que a fronteira agrária está em expansão e estão fazendo queimada no Cerrado e na Amazônia? Não ficam. Neste país vai ter alguma possibilidade de constituir algum tipo de base política no Congresso Nacional se o governo passa para uma ofensiva contra escolas particulares e planos de saúde privados? O que é o lobby do ensino privado deste país? Tem apartheid educacional. A condição de classe é definida se você tem filho na escola pública ou na escola privada. E a expectativa de vida depende se você tem plano de saúde ou não tem plano de saúde. Porque se você não tem plano de saúde e está com uma doença de emergencial, você fica na fila e morre. Então, enfrentar estes temas não é possível sem mobilização de baixo para cima. Portanto, a expectativa de... o projeto tático de exigir que o Lula inicie uma revolução socialista, ou a ideia ainda mais fantasiosa de que é possível, pela esquerda, construir uma oposição socialista ao governo Lula,
ela desconsidera que Trump governa o mundo, que mesmo com a ambiguidade, a ambivalência da tática brasileira dentro dos BRICS, que por sua vez já é um bloco comercial, onde prevalece a orientação chinesa, que é ultra cautelosa, porque a linha de Beijing é não provocar o Washington. Então é nesse contexto que nós temos que pensar qual é a tática. Tem eleições em 26. Existia, até 2 meses atrás, até o final de maio, uma tendência, Normando, Marco. Qual era a tendência? Vamos dizer as coisas com... Derrota eleitoral para 26, óbvio. Essa era a tendência. O que aconteceu nas eleições mesmo municipais de 24? Nós levamos uma surra. Levamos uma surra nas eleições. Ou seja, mesmo considerando que em muitas das principais cidades e capitais do país foram os candidatos do Centrão que foram eleitos com o programa da extrema-direita, com o vocabulário da extrema-direita, com a base social construída, ideologizada pela extrema-direita. Então, perdíamos, e depois a aprovação do Lula, como vinha evoluindo, desde setembro, outubro do ano de 2024, ladeira abaixo. Ou seja, 40% de aprovação e acima de 56% de desaprovação. Houve uma mudança nesse processo? Houve. Esta mudança, como você apresentou corretamente, Adhemar, ela decorre da necessidade defensiva. Esperar que se possa vencer 2026 ainda é um desenlace incerto, mas eu vou terminar por onde eu comecei hoje a minha participação nesse programa. Antes de julho deste ano, nós não sabíamos se o governo fizesse uma pequena inflexão, uma pequena. É um governo moderado, reformista, e a expectativa de que faça inflexões à esquerda tem que ser condicionada pelos limites do que é a estratégia do lulismo. Crescimento lento, entregas, programas de distribuição de renda dentro de um certo limite e preservação da governabilidade a frio para não provocar a classe dominante. São os limites da estratégia do lulismo. Mas é possível vencer sem a mudança de rumo, não. Então começou uma mudança de rumo. Ela se vai manter? Isso depende de luta política e social. E também depende de como os inimigos se reposicionam. Vejo, com o ataque de Trump, o bolsonarismo deu um tiro no pé espantoso, que foi dizer o melhor para o país é capitular e se ajoelhar diante do Trump. Significa que tem que ser aprovada a qualquer preço uma anistia ampla, porque se for aprovada na anistia ampla e o Congresso subverter o poder do judiciário, o Trump suspende as tarifas e nós não temos dezenas e dezenas de milhares de desempregados e a perda de 40 bilhões de dólares das exportações nos próximos 12 meses. Mas nós não podemos só contar na fortuna, né, Adhemar? A fortuna é os erros dos inimigos. Claro, você tem razão. Muito provavelmente o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain mais pelos erros da defesa do time francês do que somente pela genialidade da estratégia de domínio e ofensiva do time de Londres. Mas na política, ao contrário do futebol, o desenlace, o desfecho não vem em 45 minutos, em 2 tempos de 45 minutos. Nós temos um intervalo ainda de uma distância de mais de um ano, de outubro, e, portanto, eu creio que o desafio dos setores mais lúcidos da esquerda é tentar se apoiar no início de uma mobilização social que veio em repúdio ao abuso de poder do Congresso Nacional, quando disse: nós somos a classe dominante, não vai ter aumento de imposto sobre a operação financeira, não pagamos mais nada. E o governo Lula que se ajoelhe, senão nós não deixamos ele governar. Surgiu um início de resposta. O papel da esquerda
se apoiar nesse fio de esperança. Ademar, queria que tu respondesse a pergunta do Normando, mas, se possível, na conclusão, a gente está se encaminhando para a reta final. Eu queria que você falasse do sinal positivo que eu considero, os dois nomes que o Valério falou do centro, que são realmente do centro ideológico, se é possível falar assim. Geraldo Alckmin e Simone Tebet. As duas últimas declarações que causaram bastante impacto. A primeira da Simone Tebet, quando disse: se fazer a defesa da taxação dos super ricos é ser de esquerda, eu sou de esquerda, primeiro. E depois as declarações fortes de Geraldo Alckmin dizendo o seguinte: o clã Bolsonaro, depois de uma fase que queria boicotar a política democrática no Brasil, agora pretende boicotar a economia nacional. Se esses dois sinais provenientes desse centro ideológico que existe dentro do governo não são um sinal positivo de uma possível inflexão, de um possível giro, ou pelo menos de uma intenção de giro à esquerda por parte do governo, ou seja, O MDB histórico, né? Essa componentezinha de MDB histórico terem feito essas sobrou esse referências. fio. Por favor, Ademar. Não, então, eu acho que aí você tem que olhar um pouco, e vou aproveitar que o Valério já falou da parte da luta de classes, para olhar um pouco para dentro da burguesia. Então, vamos lá. Eu acho que com esse processo, especialmente do Trump, você colocou uma cunha, né? Colocou uma cunha, de alguma maneira, entre os interesses, e explicitou uma diferença entre os interesses do setor produtivo recente. Eu não estou falando de indústria, não. O que é o setor produtivo hoje do Brasil dinâmico? É o setor extrativista, né? É o agronegócio, né? É a mineração, né? E é a questão de energia, seja petróleo, que aí no caso é hegemonizado por uma estatal, mas não é só ela, mas também as novas energias, a possibilidade de hidrogênio verde, que aí vai exigir terra, né? Que aí você volta para a tradicional burguesia proprietária de terra no Brasil, né? Então é isso. Esse setor de um lado e o mundo financeiro do outro, porque essa turma estava unida, né? Estava unha e carne. Você não conseguia separar. Agora você tem uma possibilidade de separá-lo. Por quê? Porque esse primeiro setor extrativista, não digo que seja bom, porque esse setor é o setor mais conservador e mais perigoso do ponto de vista da exploração. Flertou com o bolsonarismo nos últimos Que 6, 7 flertou anos. e flertará sempre que necessário, porque não quer. Eu acho que namorou mesmo, né? Talvez mais do que isso. Namorar no sentido mais moderno do termo, né? Ficaram mesmo. É, isso. Né? Mas esses setores, qual a questão deles e qual o problema? Acho que nós já conversamos isso em outros momentos. Eles têm uma crise de identidade, não é? Porque já há alguns anos a cabeça deles, o mundo dos sonhos, não é? O mundo Do seu projeto histórico, do seu desejo. do desejo, né? Tá, talvez em Miami, está nos Estados Unidos, né? Então a cabeça desse pessoal está nos Estados Unidos, mas o bolso está na China. Eles exportam para onde? Para a China. Né? Então você tem uma contradição forte entre os interesses materiais e os interesses imateriais, né? Os interesses oníricos, digamos assim. Ideológicos, né? Aí, como cada um quiser caracterizar. Então, eu não sei, evidentemente, se embarcam num discurso anti-imperialista. Esse setor produtivo. O financeiro, não. O financeiro está umbilicalmente ligado aos Estados Unidos. Mas esse setor foi o setor, e aí não era a figura da Tebet, que é também do agronegócio, né? Uma política de Mato Grosso do Sul. Tá? Três Lagoas. Ou a ministra de Agricultura do Bolsonaro, que era a Tereza Cristina, que também ligada ao agronegócio. Quem lembrar lá atrás, cada vez que a família Bolsonaro ou o
o ensandecido que estava no Ministério das Relações Exteriores do começo do governo Bolsonaro, fazia uma declaração forte anti-China, ela ou o vice-presidente da República pegava um avião e iam na China dizer para os chineses: isso é para consumo interno, não levem isso em consideração, nós somos amigos de vocês. Nós significa a nossa conta bancária, né? Conta bancária desses setores que são os setores Exportador. exportadores extrativistas, né? Quem compra tudo isso aqui? Soja, algodão, milho, ferro, Proteína. petróleo, Prote- carne. É a China, né? É aí que está, digamos, o superávit da balança comercial centrado na China, né? E isso daí vira renda de setores aqui dentro. Então, eu acho que esse pessoal ele não tem como, porque os Estados Unidos, ao contrário, os Estados Unidos, nesses setores, ele é competidor do Brasil, né? Ele é competidor no setor de carne, ele é competidor na soja, ele é competidor no petróleo, né? Embora compre petróleo brasileiro, ele é competidor na área Os de petróleo, grãos também. toda a parte de grãos, algodão, etc. Então, os Estados Unidos é competidor desse pessoal. E a China não, a China é um comprador. Acho até que a gente tem que ir com cuidado e negociar com a China, porque se a gente vai por esse caminho, radicaliza essa questão agrária exportadora, e aí a gente sabe que esses setores dominantes são excludentes, concentradores de renda, riqueza e poder no país, né? Mas nesse momento, você conta com eles de alguma forma para confrontar os Estados Unidos. Eles vão embarcar num discurso anti-imperialista? Provavelmente não, né? Mas num discurso crítico em relação aos Estados Unidos e que coloque a questão do multilateralismo, né? Especialmente no comércio, reforma da OMC, o OMC voltar a funcionar, eles embarcam nesse discurso. E aí eu acho que figuras como a Tebet e figuras como Alckmin, a Tebet é uma representante desses setores. Ela é uma figura do agronegócio tradicional, né? Pode ter lá variações, porque o pai era um pouco mais mas ele sempre foi conectado ao agronegócio, né? E o Alckmin é um político paulista, né? É um político que está falando para um oeste, que é o agronegócio, para um norte, que é cafeicultor, e para um centro ali, em torno da Grande São Paulo, em direção a Campinas, a São José dos Campos e a área do litoral, que é mais industrial, é o que ainda sobrou de indústria no estado, né? E que pode desaparecer frente a essas barreiras que os Estados Unidos estão colocando, porque tem conexões com a indústria americana de alguma forma, né? A área de automobilismo, a área de produção de aço, etc. Então, esses políticos, eles não é que é da cabeça deles, né? O Alckmin até já fez inflexão há mais tempo, né? E se mostra, inclusive, digamos, alguns duvidavam e alguns achavam que ele embarcaria numa questão de remoção do Lula, então, se mostrou de uma fidelidade Fiel. tranquila Um e namorado fiel. talvez até, digamos, diferente do José de Alencar, que também foi de uma fidelidade muito firme, mas que tinha aquele discurso contra a taxa de juros, acertado, do meu ponto de vista, mas ele fazia o discurso empresarial contra a taxa de juros e isso pressionava o governo de alguma forma, né? O Alckmin nem isso fez. O Alckmin foi lá tranquilo e toda vez que chamaram ele para ajudar a botar panos quentes em alguma situação, ele fez, como está fazendo agora, porque ele representa exatamente esse setor, que é um setor que pode ser muito impactado, eu acho. Ele continua fazendo política para um setor, para a área ali do Vale do Paraíba, que é de onde ele vem, né? Que é uma área industrial, né? Uma área onde você tem uma indústria pujante no estado de São Paulo. Ali perto está a Embraer, só para a gente lembrar de uma empresa fortemente atingida, né? Por essas medidas. Então, eu acho que esses políticos eles vão estar respondendo a esses interesses muito concretos, que nesse momento sustentam a posição, até talvez uma posição mais dura do ponto de vista do governo Lula, né? Porque como o Lula está fazendo uma média dos interesses empresariais, ainda tem um setor empresarial que acha que dá para, por exemplo, sentar na mesa e convencer o Trump, né, de que a mão foi muito firme demais, foi muito dura, então é preciso moderar um pouco. Essas questões não vão se resolver dessa maneira, vão se resolver
numa efetiva queda de braço. E uma queda de braço, para você sustentar, você tem que ter apoio interno. E nesse momento você tem um apoio interno como e eu até conversava com o Valério um pouco antes da gente vir para cá, do lado de fora da sala da entrevista, por aí. Digo, eu, até 10 dias atrás, eu duvidava que isso fosse possível. Eles fizeram uma inflexão muito mais rápida do que eu julgava possível de fazer, e fizeram. Né? Não só os políticos, os setores empresariais concretamente. Mais do que isso, as associações empresariais, várias delas assumidamente bolsonaristas até uma semana atrás, migraram rapidamente de posição e passaram a criticar duramente Bolsonaro e família. E aí você. Chegaram o editorial do Estadão no dia 10 de julho. E aí você tem ainda uma terceira coisa que eu acho que é o movimento do Bolsonaro, Para concluir, Ademar. para concluir, e da família, está deixando claro que ele quer ser candidato de qualquer maneira. Ele não está só negociando a pele dele e não ir para a cadeia. Ele está querendo ser candidato, ele quer anistia completa. E aí ele compra uma briga com o pessoal que já estava vendo o cavalo passar encilhado, né? Tarcísio, o Zema, o Caiado, e que agora vem, digamos, a sela do cavalo sair, vão ter que pegar o cavalo a unha se conseguir. Então ele compra também uma briga com esse setor que não sabe muito bem como vai se posicionar. Alguns já estão migrando de posição, alguns apoiaram o discurso do Bolsonaro no primeiro momento e agora começam a migrar. Então tem isso, tem, digamos, a posição do governo, a posição desses setores liberais burgueses que estavam próximos ao governo, como a Tebet, e tem uma parte do setor empresarial que estava contra o governo e que agora está migrando para essa posição, e também desses setores políticos que representam esses interesses que olham com desconfiança esse movimento do Bolsonaro. O Bolsonaro quer ser candidato de qualquer maneira, ele está colocando a faca no pescoço para exigir poder ser candidato. Não, aí não. Aí eu queria ser candidato também. Né? Então eu acho que tem, digamos, esses vários setores. Agora, isso daí, como o Valério falou, vai depender de como vai evoluir a luta política. Isso não é um dado. Quer dizer, do mesmo jeito que eu fui surpreendido pela posição que eu tinha 10 dias atrás, eu posso ser surpreendido daqui a pouco. Por qualquer mudança, pode implicar mudança de todos os atores. Isso nós, no Trilho da Democracia Conjuntura, com vocês dois, estaremos monitorando até o final do ano. Ademar, muito obrigado. Obrigado, Marco. Valério, muito obrigado. Grande Marco. Muito obrigado. Valeu, Normando. Parado, mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. E o Trilhas da Democracia fica por aqui. Volta no próximo final de semana, sempre aos sábados, às 17 horas, e aos domingos, às 15 horas. Até lá.